Pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui, vamos orar. O pessoal vai chegando aí. Hoje é um dia que a turma da tarde vai estar cheia. Quando esfria um pouquinho de manhã, o pessoal pensa assim, ainda bem que tem a tarde, aí o pessoal vem à tarde. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã, pelos nossos irmãos que estão aqui, que vieram aprender a Tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse entendimento, que Teu Espírito nos revele as Tuas verdades. Obrigado por cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir a apostila aqui? Felipe, dá uma ajudinha, por favor, aí. Depois deixa lá atrás, quem for chegando aí vai pegando, tá? Pode pegar a sua apostila da aula passada aí, trabalhar e administrar bem. Aula 3. Você acha que precisa mudar em algum princípio do trabalho ou administração financeira? Lembrando que nós vimos 2 princípios na aula passada, que é o trabalho diligente e a boa administração. Dentre os princípios de cada um, você acha que precisa mudar alguma coisa? Sim ou não? Então coloca aí. Quais os princípios? Quem acha que precisa melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa, levanta o braço. O que precisa mudar? Quem gostaria de compartilhar aí? Alguém gostaria? Consumismo? Mais alguém? Alguém acha que precisa mudar alguma coisa? O quê? Organizar as finanças. Uhum. Tá. Uhum. Organizar, saber para onde está indo todo o dinheiro, né? E para isso tem que anotar tudo. Mais alguém gostaria de falar o que acha que precisa mudar? O que você acha que faz errado? Alguém gostaria de compartilhar? Gasta mais do que recebe. É meio quê? Estourada. Certo. O que mais? O que você acha que faz de errado nas finanças? Deus mostrou para você, pelo que a gente viu até agora. O que você pretende fazer é a tua decisão. Porque não adianta nada você ficar ouvindo o princípio, ouve, fica ouvindo e não toma a decisão que precisa tomar. Né? Precisa, o que eu vou fazer? E até lá no 1 com Deus a gente aprende isso aí, os passos da meditação. Né? Qual é o primeiro passo? Quem lembra aí? Vamos lá. Todo mundo aqui fez 1 com Deus em princípio. Né? Quem é que lembra aí o primeiro passo da meditação? Conhecer a passagem, memorizar a passagem, hein? Tirar uma lição, tomar uma decisão. Tirou a lição. Caramba, tirei a lição. Agora eu vou fazer o quê? Tomar a decisão. Depois que eu tomei a decisão, não, eu vou obedecer, eu vou seguir esse princípio, não vou fazer mais isso errado. Aí o que eu faço? Eu vou compartilhar com Deus a minha decisão, que isso se chama o quê? Oração. Entendeu? Então, os passos da meditação são 5. Conhecer a passagem, memorizar, guardar aquele texto, tirar uma lição. O que mais? Tomar a decisão e compartilhar a decisão que eu tomei.
Então, isso é importante quando a gente está meditando a palavra, quando a gente está aprendendo com Deus ali, senão aquilo se perde, tá? Se perde muito fácil com o tempo. Então, isso é importante para você lembrar aí na sua meditação. Hoje nós vamos entrar na aula 4 e vamos falar o outro princípio, o outro pilar da bênção financeira, lembrando que são 3. Né? Qual é o primeiro lá? Tem alguém aí? Hã? Trabalho diligente. Segundo pilar. Boa administração. Vamos para o terceiro. A bênção financeira com Deus tem que ter os 3. Tá? Se faltar um, vai dar zebra, vai dar problema. Então, nós vamos para o terceiro pilar, que é a generosidade. E generosidade começa com uma decisão. Tem pessoas que são mais generosas que a outra. Generosidade é um dos dons. Quando você vai na Bíblia, você vê lá, é um dos dons do Espírito Santo, o dom de generosidade. A Bíblia diz que todos devem ser generosos. Porém, tem pessoas que são mais generosas. As mulheres, normalmente, são mais generosas que os homens. Tá? Em geral, numa média. Tem exceções. Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu estou sendo generosa, o que está acontecendo? Porque eu não estou vendo Deus agir nas minhas finanças. Pelo contrário, estou afundando mais ainda. É o que foi falado aqui. De repente, a pessoa está gastando mais do que recebe. Aí ela está quebrando qual pilar? Qual princípio? O segundo, que é o da boa administração. Mas eu estou sendo generosa. Poxa, como é que pode? Deus não está me ouvindo? Sim, mas você não está administrando corretamente. Como é que você quer ser abençoado? Você gasta muito. Você gasta mais do que você recebe. Né? E, às vezes, a pessoa, ela administra bem, mas ela é o quê? Avarenta. Né? Ela atravessa a piscina nadando com um sorrisal na mão, chega sequinho do outro lado. Assim, não abre a mão nem para dar até logo. E aí precisa se libertar disso, dessa avareza, porque o dinheiro ainda é o senhor dessa pessoa, ainda rouba o coração dela. Né? O dinheiro tem que nos servir, e não nós servirmos ao dinheiro. Nós não podemos ser servo do dinheiro. O dinheiro é muito fácil a gente se dominar por ele. Por isso que Jesus falou tanto em dinheiro na Bíblia. Mais de 2.200 passagens bíblicas sobre finanças. Né? Então, ele sabia que dinheiro ia roubar o coração do ser humano. Uma das situações em que a gente vê Jesus mais bravo, é raro a gente ver bravo. Jesus bravo. Na Bíblia, a gente, até em situações que ele está sendo martirizado ali, você não vê Jesus irado naqueles momentos. Você não vê Jesus irado quando estão julgando ele. Você não vê isso. Quando estão falando mentira sobre ele, quando estão batendo nele, quando estão cuspindo nele. Mas a gente vê Jesus irado em 2 situações. Primeiro, com hipocrisia. Ou seja, Hipócrates, né? E o Hipócrates foi um camarada que essa palavra hipocrisia veio de Hipócrates, que era de encenar, de representar. Então, a hipocrisia é uma representação, ou seja, eu quero parecer aquilo que eu não sou. E a religião abraçou isso.
Saiu do teatro e entrou na religiosidade. Ou seja, a pessoa aparenta ser uma coisa que ela não é. Aí ela quer ser espiritual, ela quer ser santa, ela quer ser generosa, quer mostrar, quer aparentar. E Jesus bateu de frente com os fariseus de uma forma bastante dura, de chamar os fariseus de sepulcro caiado, raça de víboras e etc. Tal. Todos esses adjetivos aí. E a segunda parte que a gente vê Jesus bravo é contra aqueles que se aproveitavam da religião para obter o quê? Dinheiro. Que a gente vê muito hoje em dia. Pessoas enriquecendo através da religião, que foram aqueles homens lá, os vendedores do templo, os cambistas, que iam para a frente do templo, no átrio, na entrada do templo, e ali eles comercializavam, vendiam os animais que iam ser sacrificados com altas taxas, tinha o imposto do templo ali, tinha os camaradas trocando, porque tinha que pagar na moeda dos israelitas, dos judeus. Então, eles ficavam trocando a moeda romana pela moeda dos judeus e cobravam altas taxas. Então, Jesus entra ali metendo o chicote na mão, com o chicote na mão, a Bíblia diz, expulsando. Então, são momentos que a gente vê Jesus o quê? Irado. Com situações relacionadas à hipocrisia e situações relacionadas a dinheiro. Ganhando dinheiro de uma forma que não agradava a Deus, que é usar a religião para ganhar dinheiro. Então, Jesus expulsa aqueles caras ali. Né? Então, vamos ver hoje aqui alguns princípios, mas antes eu gostaria de convidar o Juliano, que ele vai dar um breve testemunho aqui, uns 10 minutos, tá, Juliano? Sobre a tua experiência, o que Deus fez na tua vida nessa área, tá? Fica aqui no meio, o pessoal, essa coluna aqui atrapalha um pouquinho. Pode ficar aqui no meio, aqui, ó, bem na frente da coluna. Como a gente está gravando, você precisa falar no microfone. Tá ok. Vou fechar aqui depois. Bem, bom dia a todos. Eu sou o Juliano, sou casado com a Tatiane, tenho o Vinícius, de quase 1 ano, e a Júlia, de quase 5 anos. Estou na igreja há 8 anos. E falando um pouquinho de finanças, minha história começa lá em 2007, né, com esse testemunho. Eu e minha esposa nos casamos e ela perdeu o pai e a mãe dela no mesmo ano, com um intervalo de 2 meses. A mãe dela faleceu no dia 10 de agosto e o pai dela no dia 5 de novembro do mesmo ano. E nós éramos novos e arcamos com todas as custas, né, de funeral. E para quem já perdeu algum parente sabe que isso não é barato. E eu fiz isso, essas dívidas em cartão de crédito, em limite de banco, né? E toda a reserva que a gente... Na verdade, a gente não tinha reserva, né? A gente tinha as reservas de banco, que isso tem muito problema com juros. E o homem tem um sério problema, que é o orgulho. Aqui os homens vão entender o que eu vou falar agora. Quando um homem chega para o outro e cumprimenta e fala: e aí, como é que você está? A resposta é qual? Está tudo ótimo, tudo bem, né? E a mulher não. A mulher ela consegue se expressar e falar o que ela está passando. E em um grupo de oração que nós frequentávamos naquela época, a pergunta foi essa, né? E aí, Juliano, como é que você está? No momento que nós nos dividimos para orar, e eu falei: está tudo bem, tudo certo. E a mesma pergunta foi feita para minha esposa lá com as mulheres. E ela abriu o coração. Falou que nós estávamos com 4 contas de água atrasada, 4 de luz atrasada, 4 do carro atrasada, o carro saindo com busca e apreensão já. Deixa eu só perguntar uma coisa.
depois do falecimento do Sim. teu sogro, né? Isso, isso mesmo. Voltando a isso, voltando a esse ponto que o pastor falou, né, nós éramos católicos, mas não praticantes, né? Então, depois que a Tati perdeu o pai e a mãe dela, nós ficamos bem perdidos. E a gente entendeu que a gente precisava ter uma intimidade maior com Deus, né? E nós visitamos várias igrejas, né? Não só católica, mas várias outras igrejas, né? Até que um amigo nosso daqui, que era dessa igreja, foi militar do Exército junto comigo também, nos convidou para estar aqui. Eu vim na primeira vez, eu e a Tati viemos na primeira vez, e ela não... Tá baixo? Eu e a Tati viemos na primeira vez, e ela não gostou muito, né? Porque a gente vinha de uma igreja católica, que você entra, senta do lado da pessoa e não sabe quem ela é, né? Aí chegamos aqui, todo mundo abraçando, cumprimentando, e ela falou: olha, eu não estou preparada para mudar de religião, não. E eu vim por 4 domingos, sozinho, e ela não veio. Aí até que ela começou a frequentar aqui, e depois nós não paramos mais. Mas seguindo lá, então, a parte do que ela comentou no grupo, o que a gente estava passando, aí essa mulher que ela falou, né, que era a esposa do meu amigo que nos convidou aqui, pediu se ela podia conversar com o marido dela sobre isso e tal, e ela falou que sim. E no outro dia ele me ligou. Eu já tinha saído, já tinha dado baixa do quartel, mas nós éramos próximos ainda, e ele me ligou: Juliano, a gente pode conversar hoje no final do dia? Eu falei: pode, cara, sem problema. Aonde é que você quer que a gente vá? Daí ele falou: vamos lá na Martignoni. Eu falei: beleza. Aí cheguei em casa, eu trabalhava num banco, aí cheguei em casa e falei: amor, o Peçanha quer falar comigo lá na Martignoni. Dela: então beleza, vai lá. Mas ela já sabia o que... Ela não tinha me falado nada, né, mas ela já sabia o que estava acontecendo. E a minha preocupação na hora era assim: a gente não tem dinheiro para nada, e eu vou ter que tomar alguma coisa lá com o Peçanha, né? Mas fui na época, eu acho que peguei R$10 que tinha lá, e fui lá para a gente conversar. Aí cheguei lá, começamos a conversar e tal. Ele falou: cara, como é que você está? Eu falei: cara, graças a Deus está tudo certo. Aí ele falou assim: cara, para mim você não precisa mais mentir. Nós somos amigos, eu sou teu padrinho de casamento, né? E você não precisa mais... Pode descer disso aí. Eu sei que você está com 4 águas atrasadas, 4 luzes atrasadas, que teu carro está com busca e apreensão, que vocês estão passando uma dificuldade bem grande. Aí, quando ele falou isso, eu falei: agora a casa caiu, né? Então, aí falei: olha, cara, é verdade, é isso mesmo, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, o que eu ganho não está dando para manter a nossa casa, a Tati também não está ganhando bem, então não tem o que a gente fazer. Estou praticamente desesperado. Aí ele falou assim: eu vou te ajudar com valor, e não é um empréstimo, não é nada. Eu estou te dando esse dinheiro para você pagar um pouco das suas contas, e se você me permitir, eu vou falar com o pastor para que ele fique sabendo do teu problema também. Eu falei: pode falar. Aí falei: já que todo mundo está sabendo já, então pode falar para o pastor, né? Aí, depois de um tempo, o pastor me chamou para conversar, daí chamou a Tati, aí ele e a Claudinha nos aconselharam, nós fizemos um aconselhamento de uns 40 dias, eu acho, sobre finanças, né? Quem passa por essa dificuldade, é bem interessante fazer isso, né? Eu falo isso porque a primeira vez que eu dei esse testemunho, eu falei no testemunho, falei assim: gente, eu acho que eu fui o cara mais quebrado dessa igreja aqui. Aí, quando eu saí, várias pessoas vieram falar comigo que elas também estavam passando ou tinham passado uma dificuldade parecida. Então, eu achei que era um problema só meu, mas não é, não. E depois que nós começamos a nos aconselhar, na verdade, eu achava que o problema estava no que tinha passado, né, de eu ter gasto todo aquele dinheiro. Foram R$14 mil que nós gastamos com o enterro dos dois, e eu achava que o problema estava naquilo ali, que eu não conseguia dar o tombo nas minhas contas por conta daquilo ali. E, na verdade, não. As nossas finanças, a gente gastava mais do que a gente recebia, né? Então, nunca ia sair desse buraco. A gente nunca ia ter
uma vida financeira saudável, porque a gente não entendia isso. A gente ficava focado naquele problema lá de trás e não era isso que estava acontecendo. E eu, por ser um cara muito orgulhoso, eu achava que o que eu estava fazendo era certo, né? Então, a nossa dificuldade foi aí. Mas depois que nós começamos o aconselhamento, começamos a entender isso, começamos a nos regrar mais com relação ao dinheiro, as coisas começaram a acontecer, né? Então, a primeira coisa que o pastor falou assim, olha, vocês vão ter que ter uma outra renda. Nós tínhamos 4 cachorros naquela época, e eram cachorros grandes, eu tinha 4 pitbulls, então era ração. Aí o pastor falou assim, primeira coisa, vocês vão ter que se desfazer desses cachorros, precisa ter esses 4 cachorros. E eu gosto muito de bicho, né? Eu falei, olha, eu vou dar meus cachorros. Mas fiz isso, a gente doou os nossos cachorros. E ele falou assim, olha, vocês vão ter que ter uma outra renda, vão ter que fazer alguma coisa. Juliano, o que você pode fazer? Eu falei, pastor, não sei. Eu era gerente de cobrança de um banco, que já fechou aqui em Cascavel, na época. E ele falou assim, você pode trabalhar nos finais de semana, no sábado, como garçom. Eu falei, rapaz, né, eu gerente de banco, vou trabalhar de garçom, né? Mas é um orgulho que o ser humano tem, que é uma raiz muito forte, né? E a Claudinha deu a ideia, falou, vocês podem fazer alguma coisa para vender aqui no culto, depois do culto. Sei lá, um doce, um pastel e tal. E daí nós gostamos da ideia do pastel. Aí começamos o primeiro valor para o pastel foi a igreja que nos deu, né? E daí já no primeiro dia nós devolvemos esse dinheiro, e com o dinheiro que nós arrecadamos do pastel a gente começou a fazer. Nessa época a gente emprestava a cantina para as pessoas que precisavam, né? Então você ia lá, a igreja ajudava com aquelas coisas todas, e a pessoa ia lá e usava a cantina, aqueles que estavam no sufoco e tal, né? Então o Juliano pegou essa parte. Na verdade, eu acho que nós somos o primeiro, né? Acho que nós somos o primeiro a fazer esse tipo de o pastel da Tati, né, na igreja. Aí isso daí para a gente nos ajudou bastante, né? Era uma segunda renda que nos ajudou bastante. Mas o que me doía nessa parte é que a Claudinha falava no momento dos avisos, ela falava assim, gente, hoje no final do culto vai ter uma cantina com pastel, aí nós fizemos um brigadeiro também, vai ter uma cantina com o brigadeiro e tal, para uma família que está passando necessidade, né? Então, se vocês puderem ajudar e tal. E quando ela falava isso, eu queria entrar debaixo da cadeira lá, e falei, porque todo mundo, a igreja toda sabia que era a minha família que estava passando necessidade, né? Então, a minha dificuldade não era tanto as finanças, era o meu orgulho que me deixava cego para não resolver o meu problema financeiro, né? Então, quando ela falava isso aí, eu falava assim, eu acho que ela não precisava falar que era uma família que está passando necessidade, né? Mas era Deus me curando dessa dificuldade. Aí nós recebemos o dinheiro dos pastéis, aí começamos a nos organizar melhor com nossas finanças, entendemos de ser generoso, entendemos de ser dizimistas, né? Os primeiros meses que a gente separava, porque nós fomos ensinados a pegar todas as nossas dívidas e colocar em envelopes. Lá em casa tinha um monte de envelope, né? E tinha lá envelope da água, envelope da luz, envelope da prestação do carro, né? Envelope do dízimo. Aí quando eu chegava com o dinheiro para colocar no envelope do dízimo, e assim nós passamos bastante tempo ainda tendo mais contas do que receita. Eu falava assim, poxa vida, mas esse dinheiro aqui é o dinheiro que falta para aquela conta lá, para a gente fechar aquela conta. E a Tati falava, não, a gente tem que ser fiel. Deus está sendo tão fiel com a gente precisa fazer a nossa parte do milagre. E eu falava, então tá bom, então vamos fazer a nossa parte do milagre. Mas confesso a vocês que alguns meses não foi nada fácil para mim de separar o dinheiro para o dízimo, sendo que eu tinha bastante conta a pagar ainda. E Deus é tão grande, foi tão grande na nossa vida, que a gente recebia um monte de carta de cobrança, né? Certa vez, chegou umas cartas lá em casa, e daí chegou uma carta do Banco Itaú, do Unibanco na época.
Daí a Tati falou, essa carta aqui é para você. Eu falei assim, com certeza é mais uma dívida, mais alguma coisa para a gente pagar. Tô cansado já, bem que isso aqui podia ser um dinheiro, né, para entrar na nossa conta, né. Eu abri lá, naquela época que eu estava no quartel, eu fazia muita coisa assim de, não, o pessoal do banco me ligava, não, pode fazer, e eu ia fazendo coisas na minha conta sem ter consciência nenhuma. E quando eu abri o envelope, era um título de capitalização que estava sendo descontado da minha conta e que tinha se encerrado e eu tinha um valor para receber de lá. E era um valor assim que na época ia pagar 3 contas nossas, né? E então eu falei, amanhã cedo vou lá, vou pegar esse dinheiro para a gente pagar essa conta. E nós oramos aquela noite, foi um negócio bem emocionante para a gente, né? Porque Deus foi fiel mais uma vez na nossa vida, né? Mas aí passamos por isso, a igreja nos ajudou bastante, né? As pessoas nos ajudaram bastante. Aí passamos por isso, eu saí do banco e comecei a trabalhar em um atacado de alimentos. Me formei em gestão financeira, fiz uma pós-graduação, né? Tudo com esse trabalho que eu consegui lá no atacado. Tá. Uhum. Então, trabalhei nesse atacado, fiz... como eu tinha o problema nas finanças, eu trabalhei no financeiro lá e consegui mexer numa parte bem grande das finanças lá daquela empresa. E não... Para mim foi uma honra, porque assim, eu não conseguia cuidar nem das minhas finanças e acabei mudando a direção de uma empresa que fatura 9 milhões hoje, né? Então, foi bem interessante isso para mim. Mas, depois disso, ano passado, Deus me mostrou mais uma vez que eu preciso cuidar muito do meu orgulho, né? E em agosto do ano passado, eu ganhei a conta lá dessa empresa, né? Essa parte do meu testemunho, acho que o pastor não conhece ainda. E eu ganhei... Eu sei que você ganhou a conta, só não ouvi o testemunho. E assim, como eu fiz um trabalho muito grande naquela empresa, eu achava que eu era insubstituível, né? Então, e eu tenho a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Então, quem tem isso, por favor, ore muito, porque é um problema, né? Então, as pessoas falavam, cara, você que melhorou isso, nossa, você fez tudo isso pela empresa, tal. E eu ouvindo isso, eu achava que eu era insubstituível. E algumas vezes eu fui orgulhoso, fui arrogante na empresa, até com o dono da empresa, né? E numa dessas aí eu acabei discutindo feio com ele e acabei ganhando a conta, né, da empresa. E com um filhinho de 3 meses, né, várias outras situações. E no primeiro momento eu dei uma desesperada, assim. Quando ele falava comigo ali, eu dei uma desesperada. Falei, poxa vida, estou desempregado. Mas logo em seguida eu falei assim, não, Deus tá comigo e vai dar tudo certo, né? Se fosse lá atrás, se eu tivesse ganho a conta lá atrás, eu ia estar arrebentado. Então eu passei 5 meses desempregado, né? Comecei a trabalhar agora no início do ano e passei 5 meses desempregado, não tive problema nenhum, né? Porque eu aprendi lá atrás de como administrar o meu dinheiro e passei esses 5 meses aí tranquilo, paguei todas as minhas contas. Vivi a minha vida como eu vivia lá atrás, né? Porque eu tive uma boa administração lá atrás e hoje eu tinha uma reserva para a gente poder passar por esse momento difícil. E Deus é tão grande que logo quando ele me tirou daquela empresa, ele me mostrou que o meu problema era o orgulho, que eu era muito orgulhoso e que eu devia mudar isso, né? Então a minha oração não era para Deus me dar um trabalho, era para Deus curar essa desgraça na minha vida que é o orgulho, né? Então a minha oração era essa: Deus, tire esse orgulho do meu coração e me coloca onde o Senhor quer que eu esteja, né? Independente da minha formação, dos meus títulos de gerente de um atacado, me coloca onde o Senhor quer que eu esteja, né? E Deus me honrou ainda mais, né? Me colocou numa outra empresa bem maior do que eu estava, numa profissão. Não sou gerente hoje, mas me honrou de tal forma que hoje eu tenho um trabalho mais tranquilo do que eu tinha lá, com uma remuneração melhor do que eu tinha lá, né? E Deus ainda me colocou para que eu possa curar o meu orgulho,
né, que é de servir pessoas. Hoje eu trabalho com medicamentos, eu sou representante de medicamentos, eu tenho que visitar médicos, né, e algumas vezes eu sou muito bem recebido, algumas vezes eu não sou bem recebido. Mas toda vez que eu não sou bem recebido, eu sei que é Deus me curando, porque eu preciso melhorar o meu orgulho, né, que eu sei que eu preciso depender das pessoas. E é isso. Obrigado. Obrigado, Juliano. Que Deus continue te abençoando e quebrando o seu orgulho. Mas já que não precisa mais, né? Deus não precisa mais. Graças a Deus. Amém. Mas é isso que Deus faz, né? Quando Deus ele percebe um coração sincero. Deus, eu quero te agradar, eu quero ser um homem de Deus. Aí Deus, olha, tá bom, meu irmão, mas primeiro vamos acertar esse orgulho aí, vamos quebrar aí. E Deus vai moendo mesmo, Deus vai moendo a gente, porque Ele quer que sejamos abençoados, né? Deus quer abençoar você, mas com uma raiz de orgulho grande, que às vezes traz tanto problema em casa, problema para si mesmo, problema financeiro, problema nos relacionamentos, né? E aí fica difícil. Então, glória a Deus pela tua vida, por essa experiência que você teve, né, e poder compartilhar com a gente. Pega a tua apostila aí da aula 4. Vamos ler Provérbios 11, 24 e 25. Quem abrir primeiro aí pode ler esse versículo. Legal. Então, a gente vê aí no 24 o seguinte: um dá, e o que acontece com esse que dá? Aumenta. Né? O que dá. O que retém, o que acontece? Hein? Diminui. É a matemática de Deus, a matemática espiritual, que é diferente da humana, né? Então, Deus ensina, você retém, isso vai diminuir. Agora, quando você doa, quando você compartilha, Deus faz aumentar. A matemática humana não é assim. Quando você dá alguma coisa para alguém, você fica com menos, porque você deu o que você tinha. Com Deus não funciona assim, né? Por isso que ele diz, na conclusão desse texto, aquele que é generoso prosperará. Né? Então, aprenda isso aí. Esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui. Tá? O que Deus promete para aqueles que são generosos? Prosperidade. Por que aquele que doa aumenta seus bens e aquele que retém diminui? Aos olhos humanos isso não acontece, mas aqui é a matemática de Deus. A matemática espiritual de Deus é diferente da humana. Porque Deus é assim, Deus é amor. E quando você doa, o que você está fazendo? Você está demonstrando o seu amor. Então, esse princípio é importante. Eu gostaria que você lesse agora 2 Coríntios 8 e preenchesse aí esse espaço, tá? Pode fazer em dupla isso aí. 2 Coríntios 8 até o versículo 12. Do 1 ao 12. Vamos lá, 5 minutinhos para isso aí. Ok, vamos iniciar. Vamos ver aqui o contexto aqui dessa história. 2 Coríntios 8, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, igreja. Hein? Não, ele está escrevendo para qual igreja? Coríntios. É uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, tá? Corinto é uma cidade grega.
Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para os gregos convertidos, tá? Então, ele está se referindo a qual igreja? A igreja da Macedônia, que está ajudando a igreja da Judéia. Então, esses irmãozinhos aí, 2 Coríntios 8, eles são, todos esses que ele está se referindo aí, são irmãos da igreja da Macedônia, que ele está destacando o quê? A generosidade desses irmãos. Com quem? Com a igreja da Judéia. Você precisa entender isso, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja da Corinto. Eu quero que vocês aprendam o que aconteceu com a igreja da Macedônia, que ajudou a igreja da Judéia. Então, é importante você entender isso aí. Então, vamos lá. Esses irmãos, até coloquei aí, contribuição na igreja da Macedônia. Foram generosos com alegria, mesmo na severa tribulação, problema. Eles tinham um problema. E um dos problemas dele qual era? Pouco dinheiro. Diz aí, ó, e com extrema... O que você entende com extrema pobreza? Hein? Até para comida está faltando, né? É pouco dinheiro mesmo. Extrema pobreza, pouco dinheiro, dificuldade financeira, miséria. E a Bíblia diz que eles foram generosos com alegria. Isso chama atenção, tá? Diz que eles foram além do que podiam, por iniciativa própria. Ninguém obrigou a eles. Vocês têm que contribuir, ninguém colocou eles na parede, eles insistiram. No texto seguinte aí, no versículo 4, eles suplicaram insistentemente o privilégio de contribuir. Provavelmente porque eles eram pobrezinhos, o líder deve ter falado, não, vocês não precisam contribuir, não, na verdade vocês precisam ser ajudados. Eles insistiram, não, nós queremos ajudar, nós queremos contribuir. Tem gente aqui na igreja, baixa renda, alguns irmãos, que não entendiam isso, eles achavam que porque eles ganham pouco, eles não podem ser generosos. Todos têm que ser generosos com eles. Alguns entenderam isso aí. Mesmo tendo pouco, você pode ter o privilégio de compartilhar, né? E aí Deus vai multiplicar aquilo que você compartilhou. Eu ensinei para ele o seguinte, olha, como que Deus vai multiplicar zero? Se você não é generoso com nada, você não ajuda ninguém, você não reparte nada, você não contribui nada. 0 vezes 0, quanto é? 0. Alguma coisa vezes 0, 3 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Porque o que ele contribui é 0, não tem como multiplicar 0. Porque sempre vai ser 0. E uma multiplicação por 0 sempre vai ser 0. Entendeu, meu irmão? Porque tem gente que pensa assim, eu sou pobrezinho, todo mundo tem a obrigação de me ajudar. Você entendeu? O pensamento, o espírito de miséria que opera muitas vezes na mente das pessoas. E agora que eu sou um cristão, que eu me converti, eu estou numa igreja que tem algumas pessoas que têm um pouco mais, eles têm obrigação de me ajudar. E me ajudem rápido, porque eu estou precisando. Ideia errada. Quando você vai para a Bíblia, você vê irmãos pobres como esse, insistindo o privilégio de contribuir, de repartir, de ser generoso. Graças a Deus, alguns entenderam, e a gente tem na igreja aqui irmãozinhos que ganham pouco e são generosos, ajudam os outros. E eu fico impressionado. Quando tem um acampamento, eles são os primeiros a pagar. Tem gente que fica enrolando, irmão que tem dinheiro. Aquele pobrezinho lá que ganha pouco, ele vai lá, paga o acampamento dele primeiro ainda. Ainda dá exemplo para os outros, né? Por quê? Porque aprendeu a valorizar, inclusive, aquilo que ele tem como oportunidade de fazer na igreja. Entregaram-se primeiramente a Deus.
o que Deus quer primeiro é que você entregue a sua vida a Ele, não é seu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos bens. O que Ele quer, primeiramente, e eles aprenderam isso aí, entregaram-se primeiramente a Deus. Generosidade é uma prova de amor sincero. Então, Paulo está falando ali, olha, quero ver agora, vocês se destacam, ele está falando agora para quem? Para a igreja de Corinto. Vocês se destacam em tudo, na palavra, na dedicação e tal, da comunhão e tal. Vocês se destacam num monte de coisa. Agora quero que vocês se destaquem também no privilégio de contribuir. Por quê? Porque a contribuição é prova de amor sincero. Quando você contribui, quando você ajuda, aquilo que você está gastando o seu dinheiro, que você está pondo dinheiro, você está demonstrando amor. Você investe no seu filho, você gasta dinheiro com ele, você está demonstrando amor. Onde você está pondo o seu dinheiro, porque lembra na última aula que nós chegamos à conclusão que o dinheiro representa o quê? A nossa fala. Vida. Lembra disso aí? O seu dinheiro, como é que você ganhou esse dinheiro? Caiu do céu? Alguns ganharam herança, mas é raro. O seu dinheiro, como é que você ganhou? Você colocou a sua vida lá, o seu trabalho, o seu tempo, a sua habilidade, a sua energia, a sua vitalidade para ganhar. É a sua vida que está ali. Quando você contribui com dinheiro, você está dando um pouco da sua vida, que você usou para trabalhar, para ganhar, que não volta mais. Todo aquilo ali não volta mais, né? Então, generosidade é uma prova de amor. A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nós tivemos 2 casos de pessoas de outra igreja que vieram aqui pedir aconselhamento. Aliás, eu fiz um propósito com Deus, eu não tenho mais condições de dar aconselhamento para quem é de fora, né? Com raras exceções. E aí, às vezes, alguns irmãos indicam, e a gente não consegue manter essa agenda, porque aqui na igreja tem muitos casos que a gente tem que ajudar, né? E aí, às vezes, vem irmãos de outras igrejas. Há casos, hoje, por exemplo, eu estou com 2 casos de irmãos de outra igreja, que estão aqui e estão sendo cuidados por nós, mas a igreja dele é lá. E eu pergunto, mas por que seu pastor não cuida de você lá e não te dá aconselhamento? Ele não sabe. Ou então, ele não tem tempo. Ele não sei o quê. E tal. Aí a gente vai ajudar, tentar ajudar. Mas a realidade é o seguinte, Deus vai cobrar de mim esse rebanho aqui. Eu tenho ciência, eu tenho certeza disso, né? Deus vai cobrar de mim essa igreja, não outra igreja lá que tem outro cuidando, né? Então, por favor, pense bem antes de indicar alguém para vir para cá, que a gente já está ficando meio, né? E a gente não quer dizer, não, os irmãos vão chegando, não, preciso de ajuda, vem de outra cidade. E eu falo, Deus, tem misericórdia, porque muitas vezes a gente fica com pena de dizer não, né? O irmão chegou aqui de outra igreja, pastor, estou com um problema. Eu doei a minha casa para a igreja. E a minha mulher agora quer divorciar de mim porque eu sou burro. Quase que eu falei, tu é mesmo, cara. Quase que saiu sem querer. E a mulher, agora eles estão morando de aluguel, e eu falei, olha, por que você doou essa casa? Aí ele ficou parado, não, porque o pastor falou, e tal, que eu ia, você ia ganhar muito, né? Então você doou porque você estava sendo ganancioso. Não, porque ele explicou que a gente tem que semear, que a gente vai plantar, a gente vai ganhar, e você queria uma casa, uma mansão, você entregou a sua casa para ele, para a igreja. E ele falou, como é que eu saio dessa aí? Aí ele falou antes assim, me explica tudo isso aí, como é que é finanças, como é que é a contribuição na igreja. E a gente explicou para ele. Aí ele falou, mas é assim que eu penso, é assim que eu acho. Eu falei, só que tu está na igreja que ensina diferente. Você congrega lá numa igreja que ensina diferente. Então, você tem que... Não, mas agora estou com um problema. Eu falei, olha,
Eu já vi casos até que o cara entrou na justiça. Você doou porque você quis. Ninguém te colocou uma arma na cabeça. Vai lá, conversa com um pastor, seu pastor, para ver se ele devolve a casa. Você explica que foi no calor da emoção. Então, não, a gente já fez até escritura, já está tudo transferido. Eu falei, olha, conversa com ele lá, você paga os impostos de volta e ele transfere de volta para você. Olha, eu falei, olha, não tem muito o que fazer, cara. Você doou porque você quis. O outro, de outra cidade, na verdade foi de outra cidade, veio aqui também pedir ajuda com o mesmo problema. Doou a casa para a igreja. E qual é a motivação que a pessoa faz isso? Na verdade, não é o amor. É o anseio por querer muito. É o espírito de ganância. Aí depois a pessoa não ganha o que ela esperava, ela se arrepende. Você entendeu o problema? Porque o pastor coloca lá uma pessoa que ganhou, que doou, que fez isso e agora ele está com uma empresa, ele está cheio de carros importados, ele está com uma empresa lá com 50 funcionários e tal. Aí ele coloca esse cara para dar testemunho. E ele fala, como você conseguiu isso? Não, eu fui lá e doei tal coisa, ou doei tanto e Deus me deu tudo isso aí. Aí o outro que está ouvindo pensa assim, opa, eu também quero esse negócio. É só fazer isso? É automático assim? Deus, eu também quero. E não dá certo com ele, aí ele se frustra. E agora ele está com 2 problemas, esse cara. Não sei como é que ele resolveu essa situação. Sem a casa e a mulher querendo separar dele. Ele está com 2 problemas. Sabe o que é isso? É Deus que está por trás disso? Não é. Deus não faz isso. Por isso que Deus ensina, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Deus não quer que você, como eu já vi, no curso de finanças eu passo até um vídeo, aqui não dá tempo, o pastor ensinando a pedir dinheiro emprestado para contribuir na igreja. Um pastor bem conhecido no Brasil. Ensinando, peça emprestado. Você não tem aí? Peça para o irmão do seu lado. Você não tem dinheiro? Peça emprestado. Você não tem? Traga seu cartão de crédito. Você não tem cartão de crédito? Você tem alguma joia? Traga a sua joia, traga a sua aliança. Entendeu? O cara ensinando a pessoa a doar. Você entendeu? Dessa forma. O que Deus ensina é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem. Se tiver que pedir emprestado, está errado, está desobedecendo a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Quando você pega emprestado de alguém, nós vimos na aula passada, você é servo de quem empresta. Então, está quebrando o princípio de Deus. Tá? Ok, vamos para 2 Coríntios 9 agora. 2 minutinhos aí para você ler, do 9 até... Não, vamos ler até o 12. Esse 19 a 22, vamos dar uma paradinha aí? Aqui, ó. Ele está errado, tá? É no capítulo 8 aí. Faz uma setinha e puxa para cima, versículo 19 a 22. Percebemos o cuidado de Paulo na entrega da oferta à igreja da Judéia. Ele escolhe um homem confiável. Depois você pode ler o texto aí. Ele diz assim, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos outros. Tá? Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que quem administra dinheiro na igreja tem que ser gente confiável. Tem que ser gente e tem que parecer confiável. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você ser só honesto. Você tem que parecer honesto. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Não adianta ser só honesto.
Você tem que parecer honesto. Por isso que pastor não pode ficar mexendo com dinheiro. Uma vez uma pessoa foi entregar dízimo na minha casa. Falei, ô meu irmão, bom dia, tudo bem? Ô pastor, tudo bem? Eu vou viajar, vim deixar meu dízimo. Eu falei, que isso, meu irmão? Não, é assim, porque na minha outra igreja eu fazia assim, deixava tudo com o pastor. Eu falei, não recebo isso. Você me desculpe, mas eu não recebo, tá? E você deixa com alguma pessoa, algum irmão, você deixa com alguém, ele entrega no culto, coloca lá no lugar, na caixinha lá, tem uma caixinha lá de oferta, você coloca lá que a equipe da tesouraria vai passar. Né? Já pensou o pastor recebendo o dinheiro? Mas eu já conheci igreja que o pastor era tudo. Ele era o tesoureiro, ele era o pastor, ele era tudo. Aí ele saía da igreja com um bolo de dinheiro no bolso. Claro que essa igreja acabou fechando, né? Porque isso não funciona. Mesmo que o cara seja honesto, ele tem que parecer honesto. Não adianta, é isso que Paulo está falando, quando ele diz aqui, ó, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos outros. Tem que ser algo confiável. Aqui na igreja, a instrução dada à tesouraria é o seguinte, nunca o tesoureiro abre aquilo sozinho. A equipe da tesouraria vai lá, confere aquelas ofertas, sempre em 3, no mínimo 3. Eles assinam um relatório, cada um assina, e depois ainda tem a minha assinatura no final, que vocês já estão em casa, já assistindo, jantando, ou vendo o Fantástico, a equipe da tesouraria está aqui ainda. Aí eu assino o relatório, vejo lá quem, o tesoureiro, o segundo tesoureiro, assina, eu assino, aí vai para a contabilidade. Tudo tem que ser transparente, tem que ser claro e tem que ser confiável. Tem que ser honesto. Não adianta ser só honesto, tem que parecer honesto. Porque vai dar margem para outros falarem, margem para outros duvidarem. Às vezes o cara é honesto, mas não parece honesto. As pessoas ficam com dúvida. Será que esse cara está levando umazinha, por fora? Será que esse cara está roubando? Será que... Você entendeu o problema que acontece? Às vezes acontece isso na igreja. Ok, então, leia aí 2 Coríntios 9, do 6 até o 12. Vamos lá. E preenche aí. Ok, vamos lá para a gente ganhar tempo. Você vai colher na proporção que? Semear, plantar. Isso é um princípio, é a lei da semeadura. Você semeou mais, você vai colher menos. Certo? Certo? Eu estou querendo saber se vocês estão ligados. Tem gente que está pensando ainda. Se você semeou mais, você vai colher o quê? Mais. Né? Só para ver se vocês estão prestando atenção, mas tem gente que está ligada aí. Não por obrigação, mas com alegria. Olha que princípio interessante. O Juliano falou aqui no testemunho dele, ninguém obrigou ele, mas ele se disciplinou para contribuir. O ideal é que não precise isso. Seja, eu lembro quando eu era novo convertido também era assim. Claudinha não tinha esse problema, mas eu tinha. Porque eu achava, primeiro que eu não queria ser evangélico, crente, né? Lá no Rio a gente chama de Bíblia, né?
o cara crente, é Bíblia. Eu olhava aquelas pessoas e falava, meu Deus, eu não quero ser isso nunca na vida. Né? Quanto mais ser um pastor um dia, isso é, Deus faz cada coisa, né? Então, ele disse aqui o seguinte, uma coisa interessante, não é por obrigação, mas com alegria. Ele não tinha muita alegria não, igual a mim no início. Ia na disciplina, vou na disciplina. Não sou obrigado, mas eu quero aprender isso. Aí uma vez eu cheguei para o tesoureiro, dei, em janeiro, 12 cheques para ele. Em janeiro, 12 cheques. E coloquei lá, janeiro, fevereiro, março, para ele datar para mim e preenchido o valor. Ele falou, que é isso, meu irmão? Eu falei, cara, preciso da tua ajuda. Porque eu não aprendi isso ainda direito, para mim está sendo um peso. Ele falou, rapaz, eu nunca vi isso na vida. Eu falei, tudo tem a primeira vez. Me ajuda aí e tal, eu não quero contar com esse dinheiro, mas esse dinheiro está me fazendo mal, eu quero aprender a ser generoso. E não foi nem a Claudinha que deu essa ideia, isso partiu de mim, uma decisão pessoal minha, porque eu queria me disciplinar. Né? E com o tempo eu fui aprendendo a me desprender desse dinheiro. E olha, Deus abençoou, Deus honra isso aí. Claro que Deus quer o quê? Uma atitude de amor. O amor não precisa isso. É igual criancinha pequena. Criancinha pequena, você não tem que disciplinar ela? Sim ou não? Não é verdade? Ela está sendo disciplinada, você ama, você disciplina, ela está aprendendo, ela vai fazer coisas, ela ama o pai e a mãe, mas ela vai fazer algumas coisas em obedecer por medo. Disciplina de Deus. Não quero a disciplina de Deus. Você lembra quando você era pequeno? Você não amava seu pai e sua mãe? Sim ou não? Você era pequeno, você amava. Mas alguns momentos, você não sabia que se você fizesse errado, você não ia ser disciplinado? Ia entrar no chinelo, na vara, não sei o que seu pai e sua mãe usava lá. Quem apanhava com vara aí? Chinelo, cinta, os três juntos. Então, mas você amava o teu pai e tua mãe, mas você pensava assim, não, eu tenho que obedecer porque senão o bicho vai pegar para mim. Claro que Deus, ele entende esse princípio e ele nos ensina, é mais importante obedecer. O ideal é obedecer por amor, como ensina em João 14, 21. Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Mas nem sempre dá para ser assim. Então obedeça de qualquer jeito. Nem que seja com medo, estou com medo de Deus. Olha, meu irmão, isso é para quem está começando a fé imaturo, ótimo, mas obedeça. Mesmo assim, obedeça. Estou com medo do castigo de Deus. Ah, está com medo? Que bom, mas obedeça a si mesmo. Tá? Muito comum com jovem isso aí. Muito comum, a gente que trabalha com jovem. Tá? Muito comum acontecer. E aquele que é novo na fé, não tem a maturidade ainda. Não tem o amor ainda. Não, eu vou fazer isso por amor. Aí o imaturo quer fazer o quê? Por ganância, por medo do devorador. Entendeu? Tem medo do devorador, ele, não, tem que dar, é o seguro, né? Vou pagar o seguro para Deus aqui, o meu dízimo. Aí o devorador não vai fazer ele bater com o carro, não vai roubar o dinheiro dele, não vai mandar o assaltante lá, o ladrão na casa dele. E muitas vezes vem esse pensamento na mente das pessoas. Ok. Então, mas o princípio que Deus quer não é obrigação, ninguém é obrigado. Aliás, Deus nos obriga a alguma coisa? Não. Você vem na igreja que você quer, porque você quer. Né? Você faz ministério porque você quer. Você podia estar dormindo em casa. Você doa porque você quer. Tá certo? Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Agora você vê Deus honrando a pessoa que é generosa, agindo em favor dela, manifesta a graça a isso, porque é ato de amor. Então, para que em todas as
coisas em todo o tempo, tendo tudo que é suficiente, necessário, vocês transbordem toda boa obra. Deus dá a semente ao que semeia e a multiplica e faz crescer os frutos de sua justiça. Deus promete prosperidade de todas as formas para sermos o quê? Generosos em qualquer ocasião. E através dessa generosidade, outros glorifiquem a Deus. Deem graças a Deus. Tá bom? Vamos aqui rapidinho entender essa questão do dízimo. O dízimo é bíblico. O dízimo está no Velho Testamento e o Novo Testamento. Dízimo significa quanto? 10ª parte, 10%. Aqui tem 2 textos que diz que Abraão já dava o dízimo antes da lei de Moisés. A Bíblia já cita. Não tinha nem iniciado a lei de Moisés ainda, Abraão já ofertou dízimo. Diz aí, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Jacó também falou, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fazendo um propósito com Deus, bem típico dele. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou dar o dízimo. Se o Senhor fizer isso, eu vou dar o dízimo. Bem típico de Jacó. Até que ele teve a experiência de transformação no capítulo 32 de Gênesis, quando ele teve a experiência com Deus ali na luta, naquela luta com o anjo, e Deus mudou o nome dele de Jacó para qual? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Israel. Muito bem. Né? Pessoal aí, ó, tudo isso se aprende no CENIB aí do Velho Testamento. Tá? Quando tiver, faça. Então, antes da lei, Abraão e Jacó já eram dizimistas. Está mostrando o quê? Que não é uma coisa só para a lei de Moisés. Antes da lei já tinha. Agora, na lei de Moisés, Deuteronômio 14, 22, na lei fala, separem o dízimo de tudo que a terra produzir. Colheita deles, eles tinham que separar. Malaquias 3,10, tragam o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa, ponham-me a prova. Deus põe a prova. Deus está falando, pode pôr a prova, se eu não vou abençoar vocês. Ele diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Também por amor de vocês repreenderei o devorador. Tá? E algumas Bíblias falam gafanhoto e tudo mais. Tá? Mas aquilo que vai devorar a tua colheita, os teus bens. Deus coloca uma proteção? Coloca, claro. Ele está falando, ele coloca. Ele manda pôr a prova ainda, ponha a prova. Tá? Isso, Velho Testamento. O princípio permanece, mas não mais como lei. Isso que você precisa entender. Lei é obrigação, é imposto. Antigamente, porque a lei de Moisés era a constituição do povo de Deus. Era a lei. Era imposto, tinha que pagar. No Novo Testamento, Jesus manteve o dízimo, mas agora não é obrigação. Você não é obrigado, ninguém vai colocar uma arma na cabeça, ninguém vai cobrar. Tinha um irmão que veio aqui para a nossa igreja e ele falou, pastor, eu estou vindo para essa igreja aqui pelo seguinte, eu fiquei 2 anos desviado, voltei para a minha igreja. Quando eu voltei, o pastor me chamou lá no gabinete dele e falou, meu irmão, para ele e para a esposa, você agora precisa pagar todos os dízimos atrasados. Ele, vê se pode, pastor, 2 anos de dízimo, como é que eu ia pagar esse negócio? Aí eu saí de lá e vim para cá. Ó, vai entender um negócio desse, né? Aí a pessoa ficou tão chateada, ele falou, você precisa pagar, toma um carnezinho aqui, pague tudo aí você volta a ser membro dessa igreja. Isso é Velho Testamento, é imposto. Imposto tem que pagar assim, ainda tem juros, né, e tudo mais. Novo Testamento, o princípio do dízimo permanece, 10ª parte, porque a verdade é o seguinte, meu irmão, quem não consegue viver com 90%, não consegue viver com 100%. Faça esse teste na sua vida. Não consegue.
Não consegue mesmo. Faça teste. Se você já não consegue viver com 90%, você não está conseguindo viver com 100% que você recebe. No Novo Testamento, saiu do peso, da obrigação, do imposto, arma na cabeça para dar o dinheiro. Agora, o princípio que a gente viu é o amor. E não é por obrigação, ainda é com alegria. Deus fala assim, amor e com alegria. Todo mundo com alegria. Servindo, tendo privilégio. Igual aqueles irmãos da Judéia. Insistir no privilégio de contribuir com alegria, numa situação de alta tribulação e extrema pobreza. Você entendeu que mudou completamente agora o apóstolo Paulo ensinando contribuição na igreja? Então, na lei era obrigação. Agora, no Novo Testamento, porque eu já vi pastor ensinando que, isso aqui é só... Jesus falou isso aí, mas ele estava falando para os fariseus. Sim, então tudo que ele falou para o fariseu não vale para nós hoje? Ele fala para oferecer outra face, ele fala para amar os teus inimigos, ele fala, se alguém insistir com você para andar 1 milha, você ande 2. Então, tudo que ele falou para o fariseu não serve para nós. Jesus, quando ele diz aqui, Lucas 11:42, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas ou omitir aquelas. Tá? O que ele está falando? Qual era o problema dos fariseus? Eles eram cumpridores de regras religiosas. Eles eram perfeitos nisso aí. Eles não falhavam nada. Seguiam tudo certinho. Mas o que faltava para eles? Justiça. O que é justiça? A prática da justiça é um viver correto, é viver debaixo da palavra de Deus. Uma pessoa justa é isso. E amor? Amar os irmãos, se doar, dar de si. Qual é a definição de amor na Bíblia? 1 João 3,16. Nisto sabemos o que é o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amor é o quê? É se doar, é dar a vida, é doar para o seu irmão, é dar a sua vida. Quando você está dando o seu dinheiro, você está dando o quê? A sua vida. Então, Jesus está ensinando isso aqui para os fariseus, um princípio que eles falhavam. Olha, vocês contribuem, vocês dão o dízimo de tudo. E ele diz, vocês devem praticar estas coisas. O quê? A justiça ou o amor. Sem deixar de quê? De fazer aquelas. Aquelas quais? Ele está se referindo a quê aqui? Aquelas aqui, ele está se referindo a quê? Hein? A gente precisa, na interpretação de texto, por isso que é importante a gente saber alguns pronomes. Se fosse eu que fosse redigir isso aqui, eu não ia redigir assim, mas eu não sou Deus. Ele quis redigir assim, problema dele, ele que definiu assim. Eu teria redigido diferente, uma forma mais fácil para as pessoas entenderem. Tá? Mas Deus quis assim, ponto final. Ele diz aqui, olha, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas. Esta é um pronome que está se referindo a quem está perto. Esta. Aquele está o quê? Longe. Esta, quando ele fala esta aqui, estas coisas, está se referindo a quê? Hein? Justiça e o amor, sem deixar de fazer aquelas quais? Dar o dízimo. Jesus está falando, pratique a justiça e o amor, mas continue também dando o dízimo. Conclusão, Jesus acabou com o dízimo? Sim ou não? Não, está claro aqui, as pessoas têm dificuldade para interpretar isso aqui. Tá? Jesus, em Lucas 8:3, diz aí, ele recebia ofertas, recebia dinheiro,
Ele não trabalhava mais. Quem que sustentava ele? Algumas mulheres, está aí, ó. Joana, por que eu coloquei isso aqui? Porque eu já vi pastor ensinando que não, Jesus não precisava de dinheiro. Vê se Jesus... Até alguns irmãos na internet falam isso aí. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Sustentar quem? Jesus. Quando você olha no contexto, está se referindo a Jesus. Felipe, lê esse texto aqui para a gente encerrar. Dentro do retângulo. A gente já vai encerrar. Tá? O propósito de Deus com os dízimos e ofertas é manter a provisão da igreja e nos ensinar o amor através da generosidade. O dízimo era obrigatório na lei de Moisés. Hoje não estamos mais debaixo da lei. Entretanto, o princípio do dízimo foi mantido por Jesus. No Novo Testamento, a contribuição financeira da igreja é apresentada com outra motivação, o amor. Hoje, alguns erradamente contribuem, querendo barganhar com Deus, cuja motivação é a ganância, outros por medo do devorador. Essas motivações são contrárias ao ensino do Novo Testamento, porém ensinadas por homem. Uma contribuição por amor é motivada pela gratidão a Deus por ter morrido na cruz em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, nos livrando da condenação no inferno. Nós fomos comprados por Deus e pertencemos a Ele. Isso já é suficiente para dar a Deus toda a nossa vida, e as finanças fazem parte da nossa vida. Quando somos generosos, Deus nos recompensa não só nas finanças, mas também em outras áreas da nossa vida, como um prêmio pelo nosso amor. Conclusão. A bênção financeira passa pelo princípio da generosidade. A generosidade é prova de amor sincero. Essa deve ser a motivação para contribuir. Para aqueles que não têm todo este amor ainda, faça por disciplina em obediência. Medo ou ganância não devem ser motivos para contribuir ensinados por Deus. Deus acrescenta a graça em todas as áreas através da generosidade. O dízimo está em vigor até hoje. Quem ama a Deus de todo o coração é fiel no dízimo e ofertas. Obrigado, Felipe. Para refletir, para você depois preencher isso aí. Você tem dificuldade para contribuir financeiramente com regularidade na igreja? Deus quer mudar isso na sua vida, tá? Se você tem dificuldade, o que tem impedido você de ser generoso? Seja sincero. Não sobra? Isso aqui é algumas desculpas que as pessoas dão. Ganho pouco, não entendo esses princípios, Deus não precisa de dinheiro, não concordo, não tenho fé neste ensino de Deus, vão usar o dinheiro indevidamente, quero usar o dinheiro do meu jeito, estou endividado, sou desorganizado nas finanças, Deus não tem sido minha prioridade, igreja não precisa de dinheiro, outros. Então você marca aí. Hoje, você decide ser generoso e próspero com Deus? Sim ou não? Faça hoje um propósito de ser generoso, entregando todas as suas finanças ao controle de Deus. Escreva aqui sua oração. Eu quero perguntar a você, se você, baseado nesses 3 pilares que você ouviu, todos os princípios dentro de cada pilar, se você hoje está decidido a entregar as suas finanças na mão do Senhor. Você que está aqui, está endividado, está com algum problema, nós vamos ter depois um curso de finanças mais completo, esse ano ainda. Quando tiver, você se inscreva, tá? Mas eu quero saber se você hoje quer entregar suas finanças ao Senhor, para que Ele seja o dono, o Senhor das tuas finanças, o Senhor da sua vida e das suas finanças. Você deseja isso? Então levanta o braço. Então vamos ficar de pé, para a gente orar. Pai, agradecemos por esses princípios aprendidos. Senhor, nós queremos estar com as nossas finanças debaixo da Tua bênção e proteção. Queremos, Deus, que esses pilares aprendidos, Senhor, do trabalho diligente, da boa administração
e também da generosidade façam parte das nossas vidas. Senhor, nos ensina, nos ajuda, Senhor, a tomar decisões e que venham refletir em mudanças na nossa vida. Tira toda a avareza, tira, Senhor, essas desculpas aqui que foram lidas na vida dos teus filhos, Senhor. Não permita, Deus, que irmãos administrem mal, mas que eles possam se comprometer em aprender princípios e praticá-los. Senhor, faça com que os nossos irmãos sejam generosos, Senhor, para que eles sejam abençoados, que eles possam entender os seus princípios, Senhor, baseados sempre no amor. Obrigado, Senhor, por cada um aqui e todos aqueles que fizeram um propósito diante do Senhor, de entregar, de consagrar as suas finanças a Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.